Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. É de manhã, vou levantar, vou caminhar ao sol. No anoitecer, vou descansar, vou me reencontrar. É de manhã, vou levantar, vou caminhar ao sol. No anoitecer, vou descansar, vou me reencontrar. Bom dia, gente, simbora, povo. Vamos começar tudo de novo. Com alegria, muita energia. Vamos viver bem mais esse dia. Bom dia, gente, simbora, povo. Vamos começar tudo de novo. Com alegria, muita energia. Vamos viver bem mais esse dia. Pam, pararam, pam, pam. Aê! Que bom começar o dia, ou a tarde, ou a noite com uma música dessa, alegre, para a gente começar também o nosso programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte, e também as nossas técnicas e técnicos que estão nos bastidores aí, né, nos produtores e produtoras, todos que trabalham para chegar a essa programação 24 horas para você. Repetindo então, aqui é o Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ele, você já ouviu ele tocando, Toninho Ciardulo. Olá, Toninho. Olá, querido Fernandinho, meu grande amigo, e todos os ouvintes e telespectadores. É um prazer estar aqui, né, para a gente bater um papo hoje, que é muito importante para a nossa condução diária, para a nossa condução a cada hora, para a nossa condução a cada minuto, né, Nando? Vamos lá. É verdade, é uma construção, né? Que nem diz o Alessandro Martins, que é psicólogo e também ele é terapeuta e de constelação familiar. O Alessandro fala assim, ó, um passinho de cada vez. E é verdade, né? Um tijolinho na construção é que vai fazendo vai criando aquela estrutura para a gente conseguir viver e ter, né, esse tema de hoje que fala vivei em paz. E é uma passagem, né, de Paulo, que está em Coríntios, aí o Toninho vai falar Coríntios qual, capítulo qual, versículo qual? Coríntios 13, 11. 13, 11, é isso mesmo. Vivei em paz. No programa anterior, com o Toninho, nós falamos, né, de Feliz Ano Novo, né? Na sequência vem Vivei em paz. Então, Toninho, como que é viver em paz nesse novo ano também? Ô, Nando, olha, na verdade você já falou uma coisa muito importante aí. Isso não é um passo de mágica, mas é um passo a cada momento. Não é um passe de mágica, não é um passe de mágica, né? Quando a gente fala em alguma coisa assim, Nando, às vezes as pessoas podem pensar assim, ah, vou fazer isso. E como se isso fosse acontecer do dia para a noite, viver em paz. Viver em paz é um processo contínuo que nós vamos ter que fazer até para sempre. Até para sempre. Nunca vai parar. Nunca vai parar. Nunca vai parar. Jesus teve momentos onde ele teve angustiado, passando por dificuldades, e teve que trazer essa paz para o seu interior, para se equilibrar, né? Para dar a melhor palavra, para dar a melhor noção para todos nós. Esse viver em paz é um processo de construção. Como você falou, é um passo a cada dia, né, Nando? Mas dizem o seguinte, que a mais longa e a mais curta das estradas se iniciam com o primeiro passo. E é isso que a gente vai falar aqui hoje, né? É uma coisa em construção, mas que cada dia que a gente consegue dar um passo nessa direção, a gente vai ficando muito mais livre. Livre do quê? Das doenças,
livre dos nossos desequilíbrios psíquicos que tanto nos atormentam. E atormentam quem está ao nosso redor, né, Nando? Porque viver em paz, quando você está em paz, você de alguma maneira está bem, mas você contamina as pessoas que estão ao seu redor. Isso é importante, né, Nando? Com certeza, a gente vai criando aquela egrégora, né, e vai criando aquela ambientação, né, eu estava vendo o Dr. Sérgio Felipe falar disso, né, de que a gente vai criando essa biosfera, né, em volta de nós, e a partir do momento que a gente consegue gerar isso, porque muitas pessoas não acreditam que o pensamento tem forma, né, que as ideias e as criações mentais que passam depois a vir para o cérebro, né, porque quem controla o cérebro é a mente, não é o cérebro que controla a mente. Então, da mente vem o pensamento, essas coisas vão se formando. Se a gente cultivar a paz, né, no nosso interior, nós vamos viver em paz consigo mesmo e vamos irradiar isso, como o Toninho está falando. E a gente vai conseguir criar uma ambientação. Eu acredito que o Gandhi, né, Toninho, ele deve ter arrastado aqui milhões de pessoas, porque ele era uma pacifista, né, ele é um cara da paz, ele não precisou disparar nenhuma arma, alvejar os ingleses, criar uma violência toda, só com a paz, né? Ele conseguiu a liberdade do povo hindu, né? E ele era uma pessoa que com certeza, quando caminhava, ele irradiava a paz, né? Mas é isso mesmo, Nando. Você vê assim, né? Perguntaram para o Gandhi, né? Qual o caminho da paz? E ele diz assim, não, a paz é o caminho. E a gente tem falado tanto de paz no mundo, né? E é uma grande dica para a gente, né, Nando? Se a gente quer a paz no mundo, essa paz tem que começar, pode e deve começar em mim. Mas vamos dar algumas dicas desse processo para a gente entrar nesse estágio mais elevado de padrão vibratório que é a paz, né? O Emmanuel nos diz alguma coisa a respeito. Ele fala o seguinte, que para a gente viver em paz, nós temos que ter, a princípio, duas bases. A compaixão e a bondade. E aí vamos pensar um pouquinho na compaixão. A compaixão é uma relação que você tem com o outro, mas consigo também, né? Consigo também, né? Por que a compaixão? Viver com as pessoas, às vezes, é muito conflitante, mas é muito importante. O querido doutor Adão Nonato falava assim, ó, o lixo do outro é a lixa que lixa o meu lixo. Ó, o lixo do outro é a lixa que lixa o meu lixo. Desde que eu aproveito os relacionamentos para compreender o quanto eu também tenho lixo. Olha lá, o lixo do outro é a lixa que lixa o meu lixo. Esse é um processo de compaixão, Nando. Quando eu estou com alguém e saio do meu processo de paz, fico muito nervoso, irritado. Eu não sei se isso acontece com alguém, não sei se isso acontece com você. Comigo acontece de vez em quando, viu, Nando? Aliás, muitas vezes, né? A gente perde a paciência, né, Nando? E a gente entra nesse processo de desequilíbrio, né? Se a gente pegar e pensar assim, por exemplo, eu fiquei muito irritado porque alguém não cumpriu um prazo de algum trabalho comigo, vai, um prazo, né? Aí eu vou e analiso assim, será que eu também tenho cumprido os prazos que eu estabeleci? Ah, acho que sim. Eu vou pegar um pouquinho mais fundo. Será que eu tenho cumprido os prazos que eu estabeleci com Jesus? Porque assim, eu lembro sempre a parábola dos talentos, né, Nando? Eu recebi algumas capacidades, alguns talentos, para colocar em prática. Será que eu tenho colocado em prática de maneira disciplinar, com todo amor, com toda compaixão? Bom, então quando eu percebo que muitas vezes eu também não faço aquilo que eu cobro do outro, vou repetir, ó, eu também não faço aquilo que eu cobro do outro, eu olho o outro com compaixão.
Ou seja, eu percebo que o outro falha tanto quanto eu e que eu erro, falho tanto quanto ele. Então, olha só, já fico num processo de paz. Com quem? Com o outro e comigo mesmo. Essa paz não é uma paz de acomodação. É uma paz que fala assim: puxa vida, vou me acalmar. Como é que eu vou cobrar dele algo que eu também não faço? Como é que eu faço para melhorar? Eu vou melhorar a mim. E é interessante, Nando, que quando você começa a melhorar você nesse quesito, você para de atrair pessoas que vêm para te mostrar isso. Porque semelhante atrai semelhante. Por exemplo, se eu minto muito, eu vou atrair gente mentirosa. Quando eu paro de mentir, quando eu sou mais objetivo nas minhas falas, sou menos hipócrita, né, da maneira de falar, eu vou atraindo gente que também é dessa maneira, que é menos hipócrita. Não preciso que o universo me mostre o que eu estou fazendo. Então, isso é um processo de compaixão e bondade. Porque aí eu não vou tratar o outro com, com críticas ásperas, vou tratar o outro com bondade, assim como eu gosto de ser tratado com bondade. Você vê, ó, compaixão e bondade. Mas isso começa com o quê? Com exercício. De olhar para o outro? Não. Eu olho para o outro, vejo o que ele está fazendo de errado e em seguida olho para mim. E só lembrando, né? Jesus falou sobre isso, aquela coisa de olhar o cisco no olho do teu irmão e olhar a trave no teu. Olha o cisco. Olha que interessante. Jesus não falou para a gente não olhar a falha do outro. Tudo bem, você olha o erro do outro, mas em seguida olha para você. É por aí, né, Nando? A gente está em paz com o outro e comigo. Porque quando eu não estou em paz com o outro, eu não estou comigo também. Eu não vivo em paz, né? E a paz, né, que a gente deve conquistar para a gente ter a consciência em paz, né? A gente vai entender que erramos, falhamos, né? Não vamos acentuar essa questão da culpa. A gente tem culpa, admite a culpa, que errou, tudo bem. Aí começar a trabalhar no campo consciencial, porque a consciência é algo que a gente vai levar para onde quer que a gente vá. Não é o fato de você encerrar a vida física aqui que a tua consciência vai ficar aqui também. E aí o espírito vai embora e a consciência fica. Não, ela vai onde a gente estiver, né? O André Luiz relata no livro, se não me engano, Mensageiros, ou no Nosso Lar, ou Mensageiros, de que tem uma senhora e um casal, né, lá no plano espiritual, já com alguns anos no nosso lar, que agariaram nesses anos todos muitas horas, bônus horas, né? Tem um crédito incrível e trabalhando ali alguns anos, a consciência sempre, pum, né? Ali alfinetando. Tinha alguma coisa para ser resolvida e se não reencarnasse, aquilo ia ficar porque acho que maior do que o tribunal da nossa própria consciência não existe. Nós cobramos muito de nós mesmos, nós não queremos aquele incômodo. E aí esse casal volta para reencarnar e ajustar algumas coisas que não foram ajustadas, para que a consciência fique em paz, né? Toninho falou aí da bondade e da compaixão. Quem de nós, né, pode julgar o outro e não ter compaixão pelo outro, se não olhar também para os nossos próprios erros, né? Porque, de alguma forma, Deus tem misericórdia por nós, alguém tem compaixão por nós, pelos nossos erros, fala, pô, coitada daquela pessoa, mas, né, tem ali uma empatia por nós, né? E como a gente também deve trabalhar essa empatia pelo outro, né, Toninho? Certeza, Nando. Vou contar também um caso do que está no nosso lar, no livro Nosso Lar, né? Porque você falou uma coisa muito importante, Nando, é a questão da consciência tranquila, né? Eu já falei, acho aqui, Nando, entre nós, mas vou repetir. Vamos supor que eu estou dirigindo um carro e vou entrar numa rua. Eu estou distraído, e entro numa rua que é contramão. Está distraído. Agora, se eu vejo que é contramão e entro nessa rua, daí acontece um acidente. A minha consciência vai me cobrar muito mais. Por quê?
eu vi que era contramão. Eu vi que aquilo não era o melhor a fazer, né? E entrei mesmo assim, a consciência. Se eu estou distraído, eu posso falar assim, puxa, eu preciso prestar mais atenção. Mas quando eu vi, né? Um dos casos interessantes dessa questão da consciência, né? Tranquila, é o caso que o André Luiz conta no próprio livro Nosso Lar. O pai dele alugava uma casa para uma pessoa lá, né? E essa pessoa passou por problemas financeiros, né? E não estava conseguindo pagar o aluguel. E o pai do André Luiz não sabia o que fazer, e o André Luiz foi lá e cutucou o pai dele, falou assim, não, cobra mesmo, esse pessoal tem que pagar, se não pagar, coloca para fora da casa, né? E o que aconteceu? O pai dele seguiu essa ideia, colocou o pessoal para fora, a família se desequilibrou totalmente, teve vários problemas, né? Financeiros, os filhos caíram em desgraça, uma série de coisas. Ou seja, o fato do André Luiz dizer isso para o pai ajudou nesse processo de desequilíbrio da família. Bom, o André Luiz, aconteceu isso quando ele estava encarnado, ele nem lembrava direito. Porque parece, a gente pensa que, passou, né? Mas ele está lá em Nosso Lar, vai fazer um trabalho lá. Quem ele encontra no Nosso Lar? O homem da casa. Ele olha para o homem e ele lembra do que aconteceu com a família do homem. Sabe o que acontece com o André Luiz? Ele não consegue encarar o homem. Ele tem vergonha de ter feito aquilo. Porque agora ele já está mais esperto, ele já está com uma consciência melhor. E aí ele vai ter que passar por um processo que é o seguinte, Nando, que é o camarada vai desculpá-lo, vai perdoá-lo, mas ele não vai se perdoar. E para ele se perdoar, ele precisa passar por um processo que é uma outra coisa importante, a humildade. É falar assim, ó, errei, mas posso melhorar. Porque enquanto a gente tiver o orgulho comandando a gente não vai admitir nossos erros. E quando souber de algum erro, a gente não vai dar conta. A gente vai fazer o que você falou, vai se sentir culpado. Aliás, essa palavra culpado é meio pesada, né, Nando? A gente vai se sentir responsável. Lembra a nossa querida Igreja Católica, que o pessoal ia lá na igreja e falava assim, por minha... Olha só, vou mostrar aqui para quem está só ouvindo, eu estou batendo a mão no peito, ó. Por minha culpa, minha máxima culpa. Olha o que eu estou fazendo, eu estou culpando e batendo no meu cardíaco, no meu coração, bloqueando minha capacidade de amar. Não, errei. Vamos ser humildes e falar assim, ó, eu errei. Humildade, só isso. Humildade. Vou fazer melhor da próxima vez. Aí eu fico mais tranquilo. Porque enquanto eu não tiver humildade de reconhecer meu erro, me perdoar com a proposta de mudar, eu vou ficar sendo, inclusive, obsediado. Porque os obsessores vão ficar, olha o que você fez todo dia na sua orelha. Seja humilde, se perdoe com a intenção de não mais errar naquele nível, né? É isso, Nando. Isso, né? Nós entramos num encarceramento próprio, né? A gente acaba se fechando, se enjaulando, se isolando e até querendo ser justiceiro, né? Às vezes a gente quer julgar os outros, julgar a si próprio, condenar-se, né? A gente faz tudo isso. E olha que a gente só está sob o manto da misericórdia do nosso Criador, né? Ele é misericordioso. É que a gente precisa compreender essa lei que nos rege, né? Não é porque ele é misericordioso, ele nos perdoa, que nós vamos também sair por aí, né, fazendo o que nós queremos bem entender, né? A gente tem que também usar da mesma forma que Deus usa para conosco, de misericórdia, para com o outro, né? Porque é a forma da gente agradecer a Deus por tudo que ele tem feito para cada um de nós. Então, por que condenar-se? Por que a gente colocar-se numa situação em que a gente vai, como ele falou na questão de obsessão, no trabalho de obsessão, a gente tem muitos exemplos de espíritos que continuam revoltados, continuam com ódio no coração, continuam com ideias vingativas e muitas vezes não conseguem atingir o algoz, aquele que no passado o feriu. Por quê?
porque o algoz lá do passado conseguiu se regenerar, conseguiu admitir os seus erros, conseguiu até recuperar-se e pagar as suas dívidas. E aí o que aconteceu? Esse algoz foi embora. E aquela pessoa, aquele ser que fica lá se vitimizando, não consegue atingir, né? Não consegue atingir aquilo lá. Por quê? Continua querendo fazer justiça com as próprias mãos. E aí esse coração vai se sentir em paz, né? Ele vai viver em paz. Então, por isso que talvez esse chamamento de Paulo, viver em paz, viver porque é a melhor coisa que a gente pode querer para nós mesmos e para o outro, né, Toninho? Por isso que eu falo sempre assim, ó, esses dias uma amiga, ela estava se sentindo muito triste, né? E ela falou assim, ai, Toninho, precisava fazer um trabalho, se tinha alguma casa aberta que fazia trabalho de desobsessão. Eu falei, tem algumas casas que fazem trabalho à distância, né? Eu falei assim, mas eu dei uma dica para ela. Eu falei assim, mas posso dar uma dica para você? Estuda o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é um roteiro que nos ajuda no processo de desobsessão. Se Jesus começa lá, bem-aventurados os simples e humildes. A pessoa que é humilde, que reconhece suas falhas, ela não vai passar primeiro pelo processo de autoobsessão, que é aquela condenação a si própria, que ajuda que os obsessores cheguem, né? Ela fica em paz. Olha só, Nando, fica em paz com a sua atitude que não foi boa. Por que ela fica em paz? Fala assim, ó, repetir, ó, eu errei. Posso melhorar e não fazer mais isso. Só isso, Nando. Se a gente fizer isso, mas isso requer humildade. Por que a gente não consegue fazer isso? Porque o orgulho fica falando assim, ai meu Deus, o que vão falar de mim? Olha, agora que eu fiz isso, todo mundo vai ficar falando que eu pisei na bola, aí que eu falhei lá no meu trabalho. A gente fica preocupado com os outros. E os obsessores, que são os outros, ficam na nossa cabeça. Então, para que se preocupar tanto? Deus nos conhece. Se Deus nos conhece e tem misericórdia, o resto do pessoal, cada um que caia na sua armadilha. Porque quando as pessoas ficarem condenando a gente por isso, eles estão caindo nas próprias armadilhas. Desde que eu me convença que eu vou melhorar, né, Nando? A palavra misericórdia, né, Nando, vem de córdia. Córdia é coração. É olhar a miséria do outro com o coração. Olha só que interessante. Jesus falou que Deus, o Pai, é misericordioso. E ele é mesmo. Ele não precisa. Eu sempre falo assim, Deus perdoa? Não, Deus não perdoa, porque Deus não condena. Condena, quem vai perdoar, né? Agora, eu, por exemplo, o Toninho, eu ainda não sou misericordioso. Eu uso de misericórdia. Para eu ter misericórdia do outro, eu tenho que fazer todo aquele exercício que eu falei no começo, ó. Olhar o erro do outro, olhar para mim, perceber que eu também erro, e aí não jogar toda a questão no outro. Falar assim, ó, ele tem a parte de responsabilidade dele, eu tenho a minha parte de responsabilidade. Vou falar com a minha parte e vou tentar me corrigir, melhorar a mim. Aí eu tenho misericórdia do outro. Eu olho a miséria do outro com o meu coração, porque eu sei que eu também tenho minhas misérias, né, Nando? Então é muito importante isso. Ó. Nós ainda não somos misericordiosos. Nós usamos de misericórdia. Isso é um exercício. Mas lembra que no começo nós falamos? É um passo de cada vez. Esse viver em paz é um processo. A gente não vai fazer... você lembra daquela feiticeira, aquele filme da feiticeira? Que ela mexia o nariz assim? Ou então a Ginny é um gênio que ela piscava? Não é daquele jeito. Não é daquele jeito. Posso uma coisa? Nem Jesus. Jesus teve muitas encarnações onde, ai, o mestre que me perdoe, fez as suas bobagens também, sabe? Errou, pisou na bola, chutou o balde. Ele foi melhorando, foi melhorando. Por isso que ele tem misericórdia de nós. Por quê? Porque ele passou por isso, ele sabe como isso é difícil. O Emmanuel diz que a evolução de Jesus foi em linha reta, porque ele aproveitou tudo, o mais possível, né? Ele caía, já levantava, opa, o que eu tenho que aprender aqui? A gente pode fazer isso. Caiu, levanta, o que eu tenho que aprender? Opa, caí de novo, o que eu posso aprender para levantar, né? É isso. E é um passo, como você bem falou, Nando, não é um passe de mágica, é um passo de cada vez, com muita paz dentro do nosso coração, não se condenando, né? Melhorando um pouquinho por vez.
É por aí. Ô, Toninho, você tem alguma composição que fala de paz? Tem alguma música sua que fala, né, dessa ciência, vamos dizer assim, né? Porque tem a paciência, que é a ciência da paz. Eu acho que você tem aí no seu repertório alguma coisa que, de repente, você podia cantar aí para nós. Aliás, aí você que está nos ouvindo, aí nos assistindo, o nosso querido Toninho tem CDs aí gravados, e aí se depois vocês se interessarem, pode ligar para as nossas telefonistas, que elas passam para você o contato do Toninho e como você pode adquirir aí os CDs, né, com as composições do nosso querido Toninho. Então, no final do programa, fique atento e atenta, que nós vamos passar os telefones de contato para mandar recadinho. Aliás, essa semana recebemos alguns recadinhos, já agradecemos aí no ar, e mande recadinho para nós aí. Qual a música, Toninho, que a gente pode ouvir aí? Liga o seu microfone, Toninho, que está desligado. Isso. Para que a paz se estabeleça, vou ligar o microfone. Viu? Senão vai criar uma confusão, um conflito. Eu vou tocar uma música chamada Essência. Essa música eu fiz há alguns anos atrás e no nosso CD está brilhantemente gravada pela querida Paula Zampi e pelo Alan Vilches. E eu também participo. Vou cantar para vocês. Só dando um... Você vai fechar o seu? Não? Acho que não está. Tá. Só para não dar eco. Só para explicar um pouquinho. Essa música, ela fala um pouquinho da estrela, daquela estrela de Belém que orientou os reis magos, né? E eu falo o seguinte, aquela estrela que está no céu, que orientou para que eles chegassem até Jesus, no fundo, está dentro de nós, na nossa essência, na nossa centelha divina. Por aí. Vamos lá. Essência. Aquela estrela que brilhava na noite em que Jesus nasceu, está no céu de toda a alma, na essência que o Pai nos deu. Aquela estrela que brilhava na noite em que Jesus nasceu, está no céu de toda a alma, na essência que o Pai nos deu. Ninguém está perdido, pois a fé no menino nos mostra a direção do cais. E cada dia mais essa luz me faz achar a verdadeira paz. E todo aquele que caminha em direção ao Salvador tem nessa doce luz que guia o mapa de nosso Senhor. E todo aquele que caminha em direção ao Salvador tem nessa doce luz que guia o mapa de nosso Senhor. E a luz nos ilumina e ampara todo dia na caridade contra a dor. Ninguém está sozinho, com Cristo no caminho, cristalizando o Criador. É pura dose de harmonia, formada nas fontes do eterno, marcada na sabedoria das palavras do Evangelho. É pura dose de harmonia, formada nas fontes do eterno, marcada na sabedoria das palavras do Evangelho.
está brilhando em mim, está brilhando em nós, banhando de energia e cor. Sua luz é alegria, ternura que irradia, trazendo esperança e amor. Está brilhando em mim, está brilhando em nós, banhando de energia e cor. Sua luz é alegria, ternura que irradia, trazendo esperança e amor. Que maravilha! Aê, muito bem, obrigado aí, Toninho, né, por trazer essa música Essência, né? Que coisa linda, muito bonita. E, bom, com essa Sabe vibração, só uma coisinha diga, só? fale. Esse roteiro é o nosso evangelho. O evangelho, né? Mas no fundo, Nando, esse roteiro está dentro de nós. Jesus falou, o reino de Deus está dentro de vós. É claro que esse roteiro que é o evangelho, o objetivo dele é que a gente se conheça, é para que a gente volte para dentro de nós. Então, no processo de viver em paz, eu vivo em paz primeiro comigo e depois com o mundo. Não dá para falar de paz se eu não tenho paz interior, Nando, né? Esse roteiro é para o meu autoencontro, a minha autotransformação. O objetivo do evangelho não é eu ler para mudar ninguém, é para eu me transformar, né? Jesus é Jesus porque ele falava e exemplificava, né? Esse é um roteiro seguro para nós, né? A gente está em paz conosco e depois com o mundo. É isso mesmo. Então, depois dessa música aí que o Toninho tocou, a gente vai para o momento de prece, de oração e de vibrações. Aí vamos pedir aí para você, né, lembrar de alguém que está precisando, de repente colocar aí um recipiente de água. Então, a gente vai para o momento de prece. Então, no dia de hoje, na nossa oração, vamos focar no nosso tema, que é viver em paz. E essa paz que nasce em cada um de nós, que passa pelo processo da compaixão, da bondade, da misericórdia e principalmente da humildade, do autoconhecimento. Vamos pedir que Jesus e os bons amigos espirituais nos envolvam nessa capacidade de compreensão, de nos entendermos, porque ao nos entender, podemos inclusive obter mais saúde. Saúde a partir do nosso espírito, e essa saúde vai sendo direcionada para o nosso corpo físico. A doença e a dor, se bem entendida e bem compreendida, podem trazer saúde em dobro. Saúde ao corpo perispiritual e ao corpo físico. Mas como ainda estamos muito frágeis, vamos lembrar daqueles nossos amigos que, como nós, ainda estão frágeis na dor, na doença. E pedir a Jesus que, através dos benfeitores espirituais, os visitem, fortalecendo o seu corpo físico, fortalecendo a sua coragem, o seu entendimento, fortalecendo a sua coragem para mudar, fortalecendo o seu equilíbrio psíquico, que se traduz através da modificação de suas células, de seus órgãos, para que o seu corpo se restabeleça da melhor maneira possível, para seguir nos aprendizados do dia a dia. Que nós possamos, além da fé, trabalhar na nossa transformação. Para isso temos o Evangelho, que é um roteiro seguro. Ampara-nos, Senhor Jesus, que os bons espíritos possam nos tocar na nossa compreensão, no nosso coração, no nosso entendimento, nas nossas mãos.
que possamos falar com bondade, que possamos espalhar palavras de amor, de otimismo, de alegria, de esperança, de fé. Essas palavras com certeza retornarão ao nosso convívio pessoal e familiar. Agradecemos a Deus, a Jesus, a Maria, nossa mãe, e aos bons espíritos, por mais um dia, por mais uma semana, por mais um mês, por mais um ano. Que possamos cada dia mais viver em paz, vivendo essa paz a partir de nós. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Assim seja. Muito bem, obrigado aí, Toninho, pelas palavras, né, da prece. E a gente, antes de prosseguir, quer dar um recadinho. Você ainda é sócia ou sócio do Clube Amigos da Boa Nova? Pois é, se torne sócio, colabore, participe, colabore com essa obra de divulgação do bem, do Evangelho de Jesus, da paz, né, e também do Espiritismo. Então, entre em contato através do site amigosdaboanova.com.br. Lá tem também todas as informações que você precisar. Se você quiser falar com nossos colaboradores e colaboradores, ligue no 0800 12 018 38, que é gratuita a ligação no Brasil. Tem o 11 2458 3214, que é o fixo de São Paulo. E o WhatsApp, que é bem fácil de se comunicar, que é o 11 97261 0272. Se você aí ainda não se associou e quer fazer uma doação, aí, uma colaboração espontânea, faça pelo Pix, PIX, é o 11 97261 0272. Aí você pode colaborar e estar aí, né, ajudando a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, através do Clube Amigos da Boa Nova, a divulgar o bem, o Evangelho de Jesus e o Espiritismo. Esperamos você aí. Muito bem, Toninho. Também dizer aí que no final do programa a gente vai passar 2 telefones aí das telefonistas para as pessoas mandarem recadinho, perguntas, né, dúvidas, sugestões, e também se quiserem entrar em contato com o Toninho ou comigo, que nós somos terapeutas, o Toninho é musicoterapeuta, eu sou psicólogo e espero você aí também para alguma terapia que você possa precisar. Então, Toninho, vamos prosseguir aí com esse, né, tema, vivei em paz, né, como o Paulo nos trouxe aí, né, Toninho? Nando, é muito importante isso, que a gente se apodere da capacidade que nós temos de driblar certas situações, desde que a gente não coloque a responsabilidade no outro, né? Para fazer isso, eu fico pensando sempre assim, ó, quando alguém, de alguma maneira, é grosseiro comigo, por exemplo, no trânsito, Nando, trânsito é uma coisa muito comum, né? São Paulo, né? Onde qualquer lugar tem trânsito, né? E alguma pessoa me fecha, me xinga, não sei o quê, né? A primeira reação da gente é xingar e devolver na mesma moeda. E Jesus falou assim, não, dá outra face. E a outra face é fazer diferente, Nando, fazer diferente. Mas para isso eu posso pensar o quê? Poxa, aquela pessoa que me xingou no trânsito, será que ele estava nervoso comigo mesmo? Ou será que logo cedo ele já teve problemas? Será que ele não tem alguém doente na família? Será que ele não está com algum problema financeiro, né? Aí o ouvinte pode falar assim, mas isso é problema dele. Eu falei, sim, tudo bem, mas a gente não pode ter compaixão por essa pessoa que está passando por um problema? Quantas vezes nós passamos por problemas, né, Nando? E às vezes jogamos o balde na cabeça do outro, porque a gente às vezes discute com alguém lá na padaria e fica bravo, chega em casa e desconta na mulher, nos filhos. Às vezes acontece isso. A gente tem que estar muito atento para isso não acontecer, né? Ou seja, eu sempre fico pensando que as questões não são pessoais, Nando. Nunca são pessoais. A pessoa está irritada, assim como eu estou irritado com alguma coisa. Esses dias eu estava ia ficando aqui meio irritado com a minha mãe, tadinha. Tadinha no sentido assim, ela é tão boazinha, né? E ela fez alguma coisa que em outra ocasião eu não ficaria irritado. Mas eu fico falar, a hora que eu ia ficando irritado, eu falei, opa, o que aconteceu? O que eu fiz agora mesmo? Aí eu estava vendo umas notícias aqui no WhatsApp, eu fiquei irritado com uma notícia.
e já ia passando para ela. Quantas vezes nós fazemos isso? Então, quando a gente estiver no trânsito, a gente pode falar assim, não é comigo, deixa para lá, deixa para lá. E olha, de verdade, se você tiver esse conceito, fala assim, Deus que o proteja, e que ele consiga resolver os problemas que ele está, lá que não é comigo, é com ele, né? Isso é muito importante, né? Evitar, Nando, a palavra que é certa, evitar a exasperação, a acidez. O Emmanuel sempre fala uma coisa, a gente vai falar alguma coisa para a pessoa, se a pessoa perguntar para mim uma coisa, em vez de eu falar uma coisa para ela com acidez, né? Ele dá um exemplo bem legal, que é aquele assim, uma planta precisa de água, mas não precisa de água fervendo. A água fervendo é quando eu derramo nessa pessoa não a minha paz, mas a minha inconsequência, a minha acidez, o meu julgamento em cima dela. Quando eu falo com amor, é outra coisa. Jesus fala porque a gente fala, continua falando, né? Com amor, né, Nando? Então, primeira coisa, as coisas não são pessoais. Dá para a gente trabalhar dessa maneira. E quando acontecer com a gente, presta atenção se de repente, quando você vai ficar nervoso, se esse nervoso não é com aquela pessoa, é com alguma coisa que você ouviu, alguma coisa que te irritou, alguma notícia que você recebeu, que você ficou meio desequilibrado, já vai passando para outra pessoa. Isso é muito importante também. A gente manter esse... Porque depois que a gente fala, não tem retorno. E aí vem aquele remorso. E aí tem que passar por aquele processo de humildade. Errei, mas vou procurar melhorar, né? Então, olha, Nando, pensar nisso, não é pessoal. E trabalhar com calma, né? Esse processo em nós, né? É bem importante que você falou, porque a gente não sabe, não consegue reconhecer, nem examinar e saber em que nível que já a pessoa está. Às vezes ela está já com a água passando do pescoço, né? E aí para transbordar, e às vezes a gente é o agente do transbordamento. A gente vai lá e chacoalha e dá um chacoalhão na pessoa. Toninho, se você for cantar alguma música, a gente tem ainda 3 minutinhos aí, só para te dar uma ideia, né? Se você quiser cantar alguma música sua aí ainda, para encerrar o programa, a gente tem esse tempinho aí para cantar e dizer tchau. Ou vamos deixar para o próximo programa. Hoje você já cantou uma essência, né? Que é a essência bem bacana, né? Eu vou aproveitar só aqui, Nando, uma coisa assim que eu vou fazer, só um pedacinho do Jesus Alegria dos Homens. Porque quando a gente está em paz, a gente está alegre. Se a gente não está em paz, a gente não está alegre, né? E Jesus é alegria, né? Só um pedacinho para a gente lembrar, né? Só para a gente pensar em manter Jesus em nossos corações através de seus exemplos, né? Através de seus exemplos. Que a gente, quando for ficando nervoso, você faz o seguinte, você vai ficando nervoso, você para e faz. Lá, 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 lá. Vai se acalmando. Aí você fala de uma maneira mais calma, mais tranquila, menos ácida, em paz com a pessoa e consigo mesmo, né, Nando? Que é muito importante. É isso mesmo. Então, olha, a gente vai encerrando o programa aqui e passando para você aqueles telefones que nós prometemos, né? Que é para você mandar o recadinho aqui para nós, para o Alvorada. 0800 979 5011 e o 11 2457 5011. Então, vamos indo embora, Toninho?
Quer que eu fale o meu? Não? Olha, o pessoal passa o nosso, né, Nando? Depois, né? Isso, passa nesses telefones. Vamos Então, lá, vamos fazer Toninho. aquela coisa para o pessoal que é de dia, de tarde ou de noite, né, bom? Bom, despedindo já, Nando. Obrigado, viu, Nando, pelo convite, mais uma vez, por estarmos juntos, que é sempre um prazer. Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Vai em paz. Bom dia, boa noite, como vai? Viver em paz. Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Estou em paz. Tchau, tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui, Alvorada, com Nando Garcia.